Olá a todos, cá estamos de novo para mais um mito ou mitos evangélicos e desta vez vamos falar sobre o mito do trigo e do joio. Há muita controvérsia acerca deste assunto no meio evangélico. Vamos tentar perceber o que é que Jesus quer falar sobre trigo e joio. Mateus 13, se você tiver a Bíblia consigo, pode abrir Mateus capítulo 13, versículo 24. E Jesus dizia assim, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceram também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que é que está aqui joio? E ele disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vamos arrancá-lo. Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isto é uma parábola, é uma comparação, é uma ilustração acerca de algo que Jesus quer ensinar. E o pessoal naquela altura, os discípulos, estavam meio confusos, se não totalmente confusos. E hoje também há muita confusão acerca deste assunto no meio evangélico. E ele então começa a explicar com alguns pormenores interessantes que talvez nos possa ajudar nesta reflexão deste vídeo, a partir do versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos em particular, dizendo, olha, explica-nos lá a parábola do joio do campo. Aquilo ainda não está muito bem entendido, explica-me lá isso. E Jesus começou-lhe a explicar e diz assim, versículo 37, o que semeia, o tal homem que semeia a boa semente, é o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo. Ele é como, por outras palavras, a dizer assim, eu sou o Filho do Homem, eu é que estou aqui a semear a boa semente. O campo é o mundo. E é engraçado isto porque nós, muitas vezes, confundimos este assunto e pensamos que trigo e joio só existe dentro da igreja, ou que o campo é a igreja. Não. O campo é o mundo. O campo é esta casa linda que Deus criou para a humanidade viver. O planeta, Terra, que neste momento é o único que é habitável. Este é o campo do trigo e é o campo do joio. Depois ele diz assim, a boa semente são os filhos do reino. Ele começa a explicar mais com pormenores. A boa semente, quem é a boa semente? Boa semente são aqueles que são de Jesus e que Jesus os conhece. Há pouco tempo, ainda há pouco, coloquei um vídeo antes deste, que estou a gravar, portanto gravei os 2 vídeos no mesmo dia, com a mesma roupa, e há pouco falava sobre falsos profetas. Então, dizer o quê? Que a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. É como o falso profeta. O falso profeta é do maligno. Porquê? Porque ele, a sua natureza é espinheiro. Então não se podem colher figos de quem é espinho, por natureza, porque não deixou Jesus mudar a natureza dele. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos, necessário é que tu nasças de novo. E há muitas pessoas no mundo, no campo de Deus, que é o mundo todo, que inclui igrejas e não igrejas, inclui tudo. No mundo há muitas pessoas
que são filhos do maligno porque não permitem que Jesus transforme o coração deles. Eles não permitem. No entanto, encontramos pessoas assim em todos os setores da sociedade. Nas repartições públicas, nos governos, nas empresas, nas fábricas, no comércio, nas igrejas, dentro das próprias famílias. Porquê? Porque a índole deles é má, é espinhosa, está cheia de espinhos. De lá não nasce figo nenhum, não é bom fruto. Então esses são o joio. Depois, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação. No final disto tudo, quem é joio será consumido pelo fogo. E se você colocar aqui uma marca, né, se formos Apocalipse, nós vamos verificar, não é? No livro de Apocalipse, que fala acerca deste acontecimento. Penso que está em Apocalipse 20, se você tiver aí, pode abrir. E Apocalipse 20, versículo 10 dizia assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e onde eu incluo também o joio, porque o joio ou o falso profeta, estamos a falar da mesma coisa. O falso profeta ou pode ser um falso cristão, um falso qualquer coisa, é joio, não é trigo. Trigo é trigo, joio é joio, não há hipótese. Então, diz aqui que esses serão lançados no lago de fogo. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, nós vemos aqui o destino do joio. O destino do joio é aquele, é o fogo, conforme Jesus diz aqui, a explicar aos seus discípulos em particular. E depois ele diz: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, versículo 41, eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, lá está, e os que cometem iniquidade. No vídeo anterior, uma das referências acerca dos falsos profetas é que eles praticavam iniquidade. Jesus disse assim: afasta-te de mim porque eu não te conheço, tu que praticavas iniquidade. Lá está. Os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Isto é no mundo todo. Pode ser dentro de uma empresa, pode ser no governo, pode ser dentro de uma igreja, pode ser dentro de uma família. Em todos os setores da sociedade há joio. Há gente que ama o mal, há gente que adora praticar a iniquidade. Então, infelizmente, esse será o destino do joio. Versículo 42 diz: lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos, que são o trigo, porque também, graças a Deus, há o trigo, né? Os que são trigo, que são os justos, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é tão simples como 2 em 2 são 4. E, às vezes eu não entendo porque é que há tanta confusão sobre esta matéria. Uma coisa que é muito interessante nisto tudo, nesta parábola, nesta explicação de Jesus, é que assim, trigo e joio, eles têm que crescer juntos. Aonde? Neste lindo e maravilhosa casa onde a humanidade vive, que é o planeta Terra. Todos crescemos juntos. Ninguém vai querer fazer separar nada, porque senão podemos arrancar trigo, podemos fazer estragos ao querer arrancar o joio. Imagina o que é, por exemplo, você querer agora matar todas as pessoas que são gays, não é? Porque nós sabemos pela Escritura que a prática homossexual é condenada pelas Escrituras e sabemos disso. Como também é condenado a mentira, o adultério,
Enfim, uma série de coisas que agora não quero entrar por aí, mas só a título de exemplo. E de repente nós que achamos que somos os justiceiros de Deus, porque estamos aqui, porque nós e tal somos os polícias de Deus, não é? E agora, porque os malandros daqueles tipos não se querem arrepender, a gente vai e mata-os a todos, porque é isso que normalmente a tendência é. Só não os matamos porque a lei de cada nação não permite, mas que há vontade de muitos de os matar, isso há. Então temos de ter algum discernimento e pensar assim, o que é que Jesus diz? Vamos ver isto ao olhar de Jesus. Também alguém sugeriu Jesus, não é, na parábola, dizendo assim, queres que vá arrancá-lo? Faz lembrar o Tiago e João que sugeriram a Jesus assim, quando eles iam a caminho de Jerusalém e passaram por Samaria, e os samaritanos não permitiram que Jesus fosse hospedado, não havia hospedagem, fizeram de tudo para que Jesus não ficasse por ali. Porquê? Não sei, não faço a mínima ideia. Agora, uma coisa é certa, qual foi a vontade de Tiago e João, que mais tarde vieram a escrever cartas fantásticas, mas que naquela hora eles deliraram, eles perderam o juízo por completo? O que é que eles fizeram? Sugeriram a Jesus que orasse a Deus para que viesse fogo do céu para consumir, para praticar ali um genocídio, para matar aquela malta toda. Vejam só o pedido daqueles discípulos de Jesus. Isso vem relatado em Lucas, no Evangelho de Lucas, por exemplo. E a gente fica a pensar, mas como é que é possível alguém andar com Jesus e ter estes pensamentos? Mas foi possível. E hoje, infelizmente, acontece o mesmo. Há muitas pessoas que até são boas pessoas, fazem parte, digamos assim, do trigo, são trigo, mas que são tipo justiceiros. Tipo, o quê? Não, aqueles tipos, aquilo é para os matar, aquela gente não tem solução, aqueles... Não podemos ir arrancar, nós não podemos arrancar joio. Temos que deixá-los crescer, temos que deixá-los crescer juntos. Porque quem separa joio e trigo não é o homem. Só unicamente Deus pode fazer isso. E quem vai fazer isso serão os anjos, por ordem de Deus. Agora, nós não podemos separar o joio do trigo. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é apenas semear, fazer o que Jesus fez, semear boa semente, semear o Evangelho para o coração do povo, a ver se a malta se realmente te quer permitir que Jesus nasça no coração dessas pessoas. E pronto, era isto que eu queria dizer. Tenham todos uma excelente semana e força!